Tudo tranquilo? Mais um bloco para a gente falar sobre a lei de licitação. Nesse bloco eu reservei para conversar com você sobre as fases do procedimento licitatório. Veja só, nós temos a fase interna, nós temos a fase da publicação, nós temos a fase da habilitação. E na fase da habilitação tu pode colocar um asterisco. Um asterisco. Não é asterístico, não, é asterisco. Nós temos a fase de classificação, nós temos a fase da homologação e nós temos a fase da adjudicação compulsória. Quase que não sai. Então, fase interna, publicação, habilitação, classificação, homologação e adjudicação compulsória. Essas são as fases da licitação. Cada uma dessas fases tem a sua particularidade, claro. A fase interna é uma fase que só interessa para a administração pública. Não existe a publicidade daqueles atos internos. Se você olhar as nossas aulas sobre atos, tem uma aula que a gente fala sobre atos internos, ou seja, são atos onde o princípio da publicidade ele é uma exceção, ou seja, não se dá publicidade na fase interna do procedimento licitatório. Por quê? Porque só interessa para a administração, não interessa para os administrados. O que acontece nessa fase interna, Alexandre? Isso eu vou falar numa aula específica sobre a fase interna. Mas agora eu posso te dar uma dica rápida. É na fase interna que a autoridade competente responsável pelo procedimento licitatório designa a comissão licitante. Lembra da diferença de designação e nomeação? Maravilha. Depois dessa fase interna, e o último ato da fase interna é o parecer jurídico. Ou seja, os procuradores do município, os procuradores do estado, verificam se aquele procedimento licitatório, se o edital de licitação, o instrumento convocatório, está de acordo com aquilo que determina a lei. Então esse é o último ato da fase interna, é o parecer jurídico. Está ok, pode publicar. E aí vem a primeira fase, o primeiro ato da fase externa, que é a publicação do edital. Vale a pena falar para você que a licitação ela é pública. Então eu não posso colocar como requisito no edital, isso está na lei também, eu não posso colocar como obrigatoriedade no edital que a empresa interessada na contratação, na participação da licitação com a administração pública tenha sede ou obrigatoriamente uma filial no local onde se realiza o procedimento licitatório. Não. Nós estamos aqui na região sudeste. Se uma empresa lá da região norte, do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, quiser participar desse procedimento licitatório aqui na região sudeste, ela pode. Não existe nenhum empecilho, nenhuma restrição, nenhuma proibição no instrumento convocatório que proíba essa empresa de participar do procedimento licitatório. Tu entendeste? Porque a licitação ela é pública. Maravilha. Depois da publicidade vem a fase da habilitação. E pode colocar um outro asterisco aí nessa fase de habilitação, pessoal. Por quê? A grande maioria das perguntas em provas de concurso público referem-se à fase da habilitação. Porque é nessa fase de habilitação que acontecem várias situações. O miolo da licitação está aí.
na habilitação. É nessa fase de habilitação que pode ocorrer a licitação deserta, a licitação frustrada. É nessa fase da licitação onde a administração pública pode conceder um prazo para os licitantes tentarem se habilitar. É nessa fase que pode ocorrer a participação de uma ME ou de uma EPP que deve para a administração pública, mas ainda assim não vai ser considerada inabilitada. Ou seja, é nessa fase de habilitação que é a fase crucial. É nessa fase que eu defino quem segue na licitação e quem fica. Nessa fase da licitação, chamada habilitação, a empresa interessada em contratar com a administração pública, ela entrega 2 envelopes. Um envelope com a documentação necessária para ela se habilitar e um outro envelope com a proposta que ela entrega para a administração pública com interesse na contratação. Ou seja, todas as empresas interessadas naquele procedimento licitatório vão entregar 2 envelopes. Um com a documentação exigida e outro com a proposta que ela tem para apresentar para a administração pública. Correto? Sobre os envelopes e sobre a documentação exigida, nós vamos conversar numa aula específica, mas se você quiser procurar na lei, a fase da habilitação, ela está lá no artigo 27 da Lei de Licitação, onde a administração pública, no mínimo, tem que exigir aqueles 6 documentos. Pode exigir mais? Pode. Dependendo da licitação, eu exijo mais certidões, eu exijo mais documentações, eu exijo mais comprovações. Mas sobre isso, a gente fala numa aula específica sobre habilitação. Depois da habilitação, a próxima fase é a fase da classificação. Olha só, pessoal, você que está chegando agora, que ligou o seu computador, que abriu a porta do seu quarto, que abriu a porta da sua sala, presta atenção no que eu vou falar. A fase de classificação é a fase em que a administração pública, julgando objetivamente aquilo que está previsto no edital, determina a ordem de classificação dos vencedores. Quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, quem ficou em quarto. E toda essa ordem de classificação ela é importante, porque você vai verificar que se uma empresa desistir, eu tenho outras para de repente contratar para terminar a obra, para terminar o serviço, para executar o objeto da licitação. Claro que a fase de classificação é objeto de uma aula específica para você também. Depois da classificação, eu tenho a fase da homologação, que é aquela fase onde o responsável pela licitação, dentro da administração pública, verifica se todos os atos anteriores respeitaram a lei. E aí ele dá um ok, ele homologa, ele fala assim, tá tudo ok, pode contratar. E quando ele fala pode contratar, nós vamos para uma outra fase, que é a fase da adjudicação compulsória, que nada mais é do que a fase do vínculo obrigatório. Se a administração pública resolve mesmo contratar a empresa vencedora, se a administração pública resolve mesmo executar o objeto da licitação, se a administração pública resolve mesmo construir aquela creche, construir aquela ponte, construir aquele hospital, construir aquela escola, se ela resolve, olha só que perigo que eu estou falando, mas está na lei, porque ela não é obrigada a contratar. Ela fez todo o procedimento licitatório, mas se no final ela falar que não é oportuno e não é conveniente, ela não contrata. Essa fase da adjudicação compulsória é chamada de vínculo obrigatório. Mas é obrigatório se a administração pública resolve mesmo contratar. Então, se ela resolve mesmo contratar, quem é que ela tem que chamar para assinar o contrato administrativo? O vencedor da licitação. O prazo, a desistência, o chamamento do segundo colocado e assim por diante, você vai ver
numa próxima aula, que eu vou falar sobre adjudicação compulsória. Tá bom, pessoal? Fique esperto, fique com a gente, que com certeza tu entendestes. Tá bom? Até daqui a pouco.